bem-vindo e obrigado por esta conversa que vamos agora partilhar. Esta que é um episódio especial porque pela primeira vez estamos na rua, e na rua em particular em Sem-Soldos, que é uma terra, a tua terra, uma terra que é muito especial para ti, onde tu vais onde fores, fazes sempre questão de dizer, percorres o país, tens trabalhado pelo país todo, mas este é o teu porto seguro e voltas aqui sempre que podes. Como é que foi nascer e crescer em Sem-Soldos? Olá e muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui a conversar sobre aquilo que faço e a minha relação com Sem-Soldos, que é isso, ou seja, o meu porto seguro, é quase no fundo o meu contrapeso para o caminho que faço. E a minha infância foi uma infância feliz, portanto, a viver na aldeia, com as dinâmicas familiares e comunitárias que também já são bastante conhecidas de Sem-Soldos, e foi tranquila, portanto, muito de rua, né? Portanto, a ideia da rua é muito importante também naquilo que é a criação de uma comunidade, neste lado aqui à frente, e pelos campos e pelos riachos, ou seja, aquela lógica quase que o nosso fuso horário era o sol. Quando começava a ficar mais de noite é que íamos para casa, portanto foi sempre uma infância bastante feliz e rodeada de família e de amigos, portanto sim. E ainda há pouco te vi aqui a chegar a casa, a chegar a Sem-Soldos, e logo a interação aqui com os conterrâneos, com os habitantes da aldeia. Quando voltas a casa e voltas frequentemente, o que é que gostas de fazer? Primeiro tudo, ir sempre à casa dos meus pais, não é? Essa é sempre a primeira dinâmica. E depois venho sempre que possível aqui ao Largo, à associação, à tasca, no fundo fazer picar os pontos, ver alguns familiares diretos, mas depois rapidamente a dinâmica se constrói. Portanto, acho que é ver as pessoas, acima de tudo. A aldeia são as pessoas. E agora com o tempo algumas pessoas vão morrendo, não é normal, e há sempre aquele amargo de estamos à espera daquele rosto, daquela pessoa naquela rua e já não está. Mas para mim a aldeia, acima de tudo, para além desta malha urbana encantadora, bastante amigável, são as pessoas, claro. E de que forma é que seres de Sem-Soldos moldou ou impactou, formou a pessoa que tu és, ou seja, que tu é, o impacto, de que forma é que, se não fosses Sem-Soldos, de que forma é que seria diferente a tua vida? Eu não sei o que seria, mas seria outra pessoa completamente diferente. Às vezes costumo usar aquela imagem, costumam dizer que se a Amália tivesse nascido em Hollywood ou nos Estados Unidos, era uma grande vedeta de Hollywood. Isso eu não sei se seria ou não. Uma coisa é certa, não seria fadista. E é esse o ponto. Ou seja, nós também somos as nossas circunstâncias, e as nossas circunstâncias também são moldadas por nós, claro. Há aqui este jogo sempre da comunidade ou da pessoa a influenciar o território e vice-versa. Mas eu acredito muito na cultura local e da cultura popular, que é traçada muito pela vivência do local. E portanto eu acho que tudo aquilo a minha forma de ver o mundo é muito influenciada pelo aquilo que eu aprendi e por aquilo que eu via ser provado em Sem-Soldos. E esta relação muito de comunidade intergeracional, de uma geração anterior que investiu na minha e nós que investimos na seguinte, toda essa relação de passagem e de apropriação também, de sentirmos que as pessoas também são nossas de alguma forma, que o espaço público na cidade é de ninguém e na aldeia de todos, esta reivindicar o lugar, influencia muito a forma como eu vejo a vida e essencialmente como eu vejo a cultura. E falar de Sem-Soldos é quase inevitável falar também dos Bons Sons. Aliás, Bons Sons, Sem-Soldos, Luís Ferreira estão todos aqui de certa forma ligados, e os Bons Sons fizeram este ano 18 anos. Tu, enquanto um dos fundadores do festival, como é que surgiu essa ideia há 18 anos atrás? Cada vez começa a ser mais difícil de me lembrar, mas o contexto foi o aniversário da associação, os 25 anos, em que montámos um grande evento que era o Acontece Sem-Soldos, durante um ano, em que mudámos muitas das coisas que nós tínhamos como garantidas na forma de viver e ver a aldeia. Nós já estávamos todos a tirar cursos superiores, tínhamos uma visão já externa, não é? Portanto, como o Saramago diz, já estávamos a ver a ilha fora da ilha, e ajudou-nos a perceber que aquilo que para nós sempre foi assim, tinha alguma coisa de interessante para mostrar ao mundo. A vivência de comunidade, que já estava completamente iludida em quase todos os sítios, ainda era aqui presente, mas havia um discurso, uma estética que nós não nos identificávamos mais. Então o Bons Sons surge muito neste contexto de repensar as festas populares, de usar essa nossa dinâmica das festas, mas em prol de uma lógica diferente, de um olhar sobre a aldeia e sobre o espaço rural diferente, mais contemporâneo, mais exigente, com outros olhares estéticos, com outra musicalidade, mas com o mesmo saber receber e com a mesma intrusão. Ou seja, as pessoas que trabalhavam nos restaurantes na festa popular trabalhavam também nos restaurantes no Bons Sons. Havia pessoas que eram camionistas, usavam no transfer. Ou seja, era usar o teu campo de conforto para aquilo que depois veio a ser o desconforto que é o Bons Sons. E esse desconforto, porque a magia dos Bons Sons é o envolvimento das pessoas, da comunidade, dos mais novos aos mais velhos.
como é que foi trazer esse desconforto para quem estava confortável na festa popular, ou assim, como é que foi conseguir, porque hoje os bons sons todos sabemos o que é, mas há 18 anos atrás era a ideia de um bando de miúdos, digamos assim. Sim. Como é que conseguiram convencer os mais novos, os mais velhos, vamos desenvolver, vamos fazer isto? Foi gradual. Primeiro, somos de cá, não é? Portanto, é muito mais fácil porque é um projeto que sai de dentro para fora, não é? Não foi nada que foi imposto. E depois, a partir dessa lógica da aproximação de as pessoas faziam aquilo que estavam confortáveis a fazer. E depois o que íamos mudando era um bocado a estética, ou os visitantes eram outro tipo de visitantes, e o festival foi evoluindo de uma forma muito gradual também. Nas primeiras 2 edições era gratuito e aberto, tinha uma escala menor. Depois em 2010 a aldeia fechada, aí sim acho que é um grande marco sociológico de fechar uma aldeia inteira para um festival e tornou-se característico do festival. Mas como isso foi a garantia da segurança das pessoas, da higiene da aldeia, do descanso, as pessoas rapidamente conseguiram perceber que era para o bem da população esse fecho. E se não tivéssemos fechado a aldeia, já não havia festival passado uma edição ou duas, porque seria insuportável ter a aldeia aberta a quem quisesse entrar sem critério. Portanto, foi sempre com muito diálogo. Nós tínhamos uma coisa que era o Acto Popoli, que é o porta a porta, onde ia-se explicar, onde as pessoas tinham espaço para partilhar alguns medos, algumas questões. Havia pessoas que eram contra, que passaram a ser voluntários, pessoas que trabalhavam muito no início, que agora estão mais desligadas. Muitos dos jovens não se lembram da aldeia sem o Bons Sons. E geralmente aquilo que, ao contrário que se pensa, os mais velhos foram sempre aqueles que mais alinharam e mais se envolveram no festival. Dizias que os mais novos já não se lembram da aldeia sem bons sons, mas tu recordas-te ainda deste tempo. E o que diferença é que vês nesse Sem Soldos antes e depois dos bons sons? Eu acho que mais do que diferente é o que permanece. Às vezes nós comparamos Sem Soldos com o que era há 50 anos, mas nós temos que comparar Sem Soldos com muitas aldeias aqui à volta. Ou seja, eu acho que a comunidade já existia, mas ela só permanece graças aos Bons Sons. Eu acho que o Bons Sons é um desafio constante e tão grande que nos obriga a estarmos unidos. E sempre que fomos atacados, digamos assim, porque houve vários desafios externos, houve em 2012 um desfalque de pulseiras, ou há uns anos depois, quando houve um ataque à ideia dos concertos na igreja, a comunidade sempre que era agredida externamente juntava-se para se proteger. Sim. E isso foi muito, muito bonito. E esta questão de nós nos conhecermos, por exemplo, há imensa gente que já não está cá, como eu falei ainda há bocado, que morreu e que fazia parte dos Avós e Netos, que fazia parte do merchandising, que trabalhou connosco em comunicação, e que nós agora temos imensos vídeos dessas pessoas e imensas memórias, não é? Porque o Bons Sons tem criado isso, memórias conjuntas, que é o mais importante, mais do que a receita, mais do que a divulgação da música. Para a aldeia eu acho que é a manutenção da comunidade, com um desafio muito grande que nos obriga a estar alerta e juntos. E portanto eu acho que esse é o grande desafio, é conseguirmos continuar a ser uma aldeia comunitária quando o mundo todo trabalha para sermos outra coisa. Sermos nós, como sociedade em geral, mais individualista, mais focada em casa, nas redes sociais ou num trabalho muito mais individualista, haver um projeto que nos obriga a trabalhar em conjunto, e que nos provoca a curiosidade sobre o outro e que nos mostra a importância de trabalharmos em conjunto. E pegando nessa comparação que fizeste entre o que é comunitário, o que é coletivo, que é os bons sons, e aquilo que é a lógica mais individualista da sociedade hoje em dia, seja nas várias dimensões, mas achas que faz falta mais bons sons? E estou a falar, obviamente claro, não é mais festivais, mas mais bons sons pelo país fora, por essas aldeias fora, porque há pouco falavas, nem todas as aldeias conseguiram inventar ou reinventar ou criar bons sons, digamos assim, que realmente a comunidade tivesse um motivo para lá voltar, para lá estar. Achas que faz falta? Claro, projetos comunitários, ou seja, nós não somos um país com grandes práticas cívicas, apesar de nós às vezes confundimos um bocado o processo de caridade ou de um apoio pontual com aquilo que é uma dinâmica comunitária e cívica. Nós não somos um país com grandes práticas cívicas, infelizmente. Temos a escala certa para isso, temos o clima certo para isso, temos a segurança certa para isso, mas infelizmente somos muito sedentários, seja a nível cultural, desportivo, somos um país muito sedentário, e isso vai-se vendo cada vez mais. E portanto acho que era essencial, e mesmo em Sem Soldos, mais coisas para além dos Bons Sons. E o Bons Sons ajudou muito, não só, é óbvio que a requalificação do Largo que nós estamos aqui a ver agora só existe porque havia Bons Sons, é óbvio que a escola foi reavivada e está cheia graças aos Bons Sons. De uma forma direta ou indireta, é óbvio que eu estou aqui hoje porque há Bons Sons, manteve-me a mim, a minha geração e as gerações seguintes, um vínculo e um sentimento de pertença, de que mesmo eu não vivendo cá, eu continuo a querer investir cá, a viver cá, a vir cá pontualmente ou regularmente, e a comunidade alargada mantém-se viva e ligada.
Disseste há pouco que Portugal tem todas as condições para esta prática cívica, que não acontece, ou pelo menos não acontece da forma que devia acontecer, que tem todos os fatores, mas no entanto não acontece da forma que deveria acontecer. O que é que falta? Se temos todas as condições, qual é que é o clique, qual é que é ali o Eu acho que ponto? falta acreditar, não é? Nós somos uma aldeia que acredita e por acreditar faz, não é? E acho que acreditar é muito importante. E acho que o discurso vigente, seja nos órgãos de comunicação social, seja até nas escolas, esta ideia da competição e do crescimento sem fim, esta lógica de pensar muito em mim, na minha autoanálise, mas nunca pensar na lógica da rede e pensarmos na competição e não na cooperação, não é? A floresta não é competitiva, é cooperativa, não é? Ela cooperam, as próprias plantas cooperam umas com as outras para sobreviver. E acho que é uma questão de foco e de acreditar efetivamente que isso faz a diferença. E então depois é uma visão muito curta, não é? Portanto, mesmo a nível empresarial e de negócios, não é? Às vezes temos quintinhas a concorrer em vez de estarem a cooperar, não é? E acho que há um estigma, efetivamente, sobre isso. Como se formos à Alemanha, a ideia de uma cooperativa é uma ideia vencedora. Em Portugal, convenceu-se que uma cooperativa é uma ideia antiga e sem sucesso. Portanto, esta ideia de cooperarmos, quando pensada de uma forma geral, as pessoas pensam que é um lugar de fraqueza. E acho a realidade nem sequer e comparando com aquela lógica ou aquela ideia do crescimento e que estás a falar mais individualismo, mas na realidade não são até complementares. Conseguimos crescer mais e melhor em conjunto, não é? Sim, é como a abertura, né? Temos aquela lei do segredo é a alma do negócio, e eu acho que isso é tudo errado. Eu acho que quando mais abertos, Portugal sempre teve mais aberto, cresceu mais. Sim. E se cresceu mais, e não falo só questões económicas, falo em todas as questões, não é? A abertura é muito importante. E acho que Sensolos fechou-se no sentido físico da coisa para se abrir, não é? Portanto, esta ideia de que a aldeia cria como uma muralha para o festival, mas no fundo é o momento em que ela está mais aberta, onde ela recebe mais pessoas diferentes, mais culturas e ela cresce com isso. Há uma ideia muito bonita do Rui Ferreira, que ele uma vez disse numa entrevista a algures, que dizia que o Bons Sons, ele que não viaja por lá atrás suas razões, mas diz que o Bons Sons é a viagem dele, não é? Ele está cá e de repente o mundo vem cá e ele sente sempre que o Bons Sons é uma viagem, e eu acho isso muito, muito bonito e explica muito essa possibilidade que é este festival em Sensolos. Eu estava a pensar numa expressão que eu vi há uns tempos e que até é interessante a forma que joga com Sensolos e com os bons sons. Diz há pouco o segredo é a alma do negócio, é uma ideia que existia ou que existe. No caso dos bons sons e de Sensolos é ao contrário, a alma é o segredo do negócio, não é? E acho que é isso que realmente se calhar falta um pouco também a tudo isso. Pegando há pouco, voltando um pouco atrás, dias quando foi lançada a ideia dos bons sons, estavam a estudar, no teu caso estavas nas Caldas da Rainha a estudar design. Porquê design? Olha, porque cobardei-me. Eu queria ser artista plástico na altura, estava no liceu em Tomar, mas achava que seria um caminho assim mais difícil de ter emprego. Por saídas profissionais? Sim. Okay. E então achei que o design numa escola de artes, nas Caldas da Rainha, a maior escola de de artes do país, que seria ali um compromisso. De repente eu teria uma profissão que tinha ali alguma viabilidade, sim, design industrial, mesmo essa com os seus Cs, e que estaria próximo da área e continuar a pintar e a fazer as minhas coisas paralelamente. Isso não aconteceu, claro que depois isto muda o caminho, mas gostei muito de ter ido para as Caldas da Rainha. Foi sim uma mudança gigante na minha vida. Foram 5 anos de formação do mundo e onde eu sempre consegui conjugar aquilo que era a minha prática e já a minha prática de produção cultural em Sensolos, que já fazia parte da associação desde os 15 anos, e tudo aquilo que foi o pensamento de design, a metodologia de projeto, e continuo a ser designer apesar do meu foco ter sido sempre a cultura. Porque começaste, como dizes bem, como designer, ainda chegaste a exercer, a trabalhar há algum tempo, mas depois o caminho rapidamente passou para a programação cultural. Eu sou designer, como atriz, só que o meu objeto não é a cadeira, mas sim a forma como sentamos, é mais nesse foco. Certo. E claro que o meu foco, claro, é a programação cultural, a gestão cultural, mas eu vejo-me sempre como designer e a forma como eu penso é como design. Ok, é um conceito interessante, o design da cultura, não é? Sim. O programador cultural, não é? Acaba por ser quase se calhar uma profissão, uma carreira que não é assim tão comum quanto isso. Não, eu diria que se calhar não há assim tantos, se calhar quando deveriam haver em Portugal, não é? Tem muito mais, sim. E há muita gente que ocupa esse lugar. O que é que faz um programador cultural?
Depois depende muito de onde é que está, não é? Se está a fazer Ou o que é que deveria fazer um programador cultural? Então? Depende de onde é que é o seu lugar. Ou seja, estamos a falar de um equipamento público, privado, estamos a falar de um festival, estamos a falar de uma programação municipal, estamos a falar de um teatro nacional. Portanto, consoante o espaço, muda muito. Mas no fundo, há um conceito, há um manifesto, há uma ideia, há objetivos concretos para aquele festival acontecer e depois materializam-se com a programação cultural, com desafiar a programação cultural local, a trazer outra programação que cria outros mundos para aquela comunidade, pensar aqueles públicos, que respostas formativas é que podem existir. Há uma série de linhas programáticas diferentes. Por exemplo, eu tive muitos anos em Ilhavo e o meu papel era muito diferente do que é um papel em 100 soldos, né? Portanto, só de saber de onde é que vem o dinheiro, eu posso fazer o que quiser na minha programação em minha casa. Outra coisa é estar a usar dinheiros públicos, claro, e ter um compromisso e uma política pública, não é, associada àquilo que eu estou a fazer. Há uma responsabilidade aqui. Mas faltam efetivamente muitos programadores, há muita gente a ocupar esse lugar, que trabalha quase por carteira e compra uns espetáculos, ou seja, programar não é apresentar 3 ou 4 espetáculos. Programar é pensar aquele território, o seu desenvolvimento a partir da cultura, não é? E a cultura que provoca encontro, desenvolvimento, é a cultura que tem a ver com a questão da educação e também da perspectiva dos vários mundos, é no fundo fazer com que é um gatilho para o crescimento daquele lugar. Portanto, seja ligando as pessoas mais à sua terra, seja atraindo outras pessoas também, uma lógica da atratividade do território, ter aqui essa lógica também associada à economia, ou seja, há aqui uma série de dimensões. É complexo, ou seja, e se calhar íamos estar às 3 horas a falar sobre o que é programar, mas acima de tudo eu acho que é pensar o território através da cultura. Estamos aqui a falar do que é programar, mas eu se calhar ainda ia para uma pergunta mais difícil. Mais difícil, mas eu até és a pessoa certa, acho eu, para poderes responder a isso, porque por vezes há aquela ideia de que a cultura é aquilo que se faz nos cineteatros, nos centros culturais, por aí fora, nos museus, mas eu penso que não é apenas isso. E a pergunta que eu te fazia a ti, tendo em conta que num dos sítios que eu vi apresentado como um dos programadores culturais mais influentes em Portugal, por isso acredito que és a pessoa certa para responder, que é o que é cultura? Essa pergunta não é fácil de responder, mas não respondendo diretamente, para mim a cultura, ou a visão, ou seja, a cultura não é só isso, não é? A cultura tem a dimensão simbólica, não é? Aquela que nós associamos muitas vezes aos símbolos, sejam eles artísticos, religiosos, aquilo que no fundo nos define como um coletivo, muitas vezes, não é? Tanto como uma comunidade ou como pertencente a várias comunidades, mas tem, e para mim o que me interessa sempre é esta visão mais antropológica da cultura, não é? Aquela que acontece na instituição, mas aquela que acontece na rua, não é? E a cultura é para mim aquilo que nos ajuda a comunicar como indivíduos e como elementos integrantes de uma comunidade. São quase próteses de relação. E para mim o que me interessa efetivamente é a cultura é uma forma de ver a realidade, não é? Portanto, um assunto em Portugal terá uma perspectiva, na China terá outra, porque é a cultura que nos faz a mediação. Portanto, para mim o que me interessa na cultura é este lugar de mediação entre nós e uma realidade e a forma como nós a vemos. E depois isto expressa-se em disciplinas artísticas de várias ordens, mas também em lógica das tradições, das religiões, da gastronomia, da forma como vivemos, nos vestimos e nos comunicamos e nos relacionamos com o lugar. Portanto, e é isso que me interessa e acho que era esse o foco que nos devíamos focar mais, porque às vezes estamos muito a dizer o que é que não é, a segregar. Entretenimento é uma coisa, a arte é outra, depois a arte contemporânea tem uma lógica. Eu acho que tudo isso é uma mescla e nós somos muito complexos, não é? E nós podemos ter interesses múltiplos. Eu posso ir a uma festa da Real, como posso ir ver um concerto na Gulbenkian e sou eu na mesma em diferentes contextos. E a cultura expressa-se, a meu ver, muito mais nas margens, de uma forma às vezes pouco consciente, de resposta àquilo que são os desafios do dia-a-dia. Às vezes dou exemplo aos meus alunos da ideia do hip-hop. Não? O hip-hop não surgiu no CCB. O hip-hop surge nas margens e de repente agora está no CCB. E são movimentos de relação cultural que acontecem de forma espontânea, pouco pretenciosa, e que marcam depois uma geração e que marcam depois movimentos importantíssimos e depois são aculturados e têm uma série de expressões. Não te respondi, eu sei, mas também não vou conseguir. Aí sim, não são perguntas fáceis. Não é uma resposta fácil. A pergunta até é fácil, a resposta é que se calhar é mais complicada. Eu pegando também agora que estamos a falar neste tema da cultura,
E das várias vezes que temos falado, que eu vi intervenções públicas tuas sobre a cultura e do que eu fiz neste trabalho de casa, vi que também várias vezes relacionas, ou um tema que está quase relacionado, direto ou indiretamente, era aquilo que consideras a ingerência política na cultura em Portugal, na programação cultural e na cultura em Portugal. Já tens, fruto destes anos dedicados à cultura, já tens uma experiência em muitos dos concelhos de Portugal, diretamente ou indiretamente, e a minha pergunta é se sentes que ainda hoje há mesmo essa dificuldade na programação cultural versus o poder político. Eu acho que até há mais do que houve há alguns anos. A ideia do programador foi bastante estigmatizada, seja por artistas, seja pelo poder político. A cultura é muito apetecível e é vista muitas vezes como um passo-partout da ação política partidária. Política concreta, não? Porque a cultura é política. Portanto, não há forma de dissociar aquilo que é a ação cultural e a ação política como uma ação política. A intervenção do homem, do ser humano no mundo. E por isso às vezes está tão ligada àquilo que são os objetivos estratégicos políticos, mas é importante, e a nossa legislação assim o obriga, e até há um discurso muito importante da Sofia Melbrenner sobre isso, que é esta separação efetiva daquilo que é o poder político institucional daquilo que é a ação cultural. Porque ela tem que ser diversa, plural, espontânea. O poder político deve criar programas de apoio, financiamento, condições logísticas humanas para a coisa acontecer, para que o artigo da Carta dos Direitos da Humanidade seja cumprido, que é poder tomar parte livremente da cultura da minha comunidade, e quando ele mais está alocado a um poder político, mais espaço ele tem para errar, porque efetivamente tem que ser um espaço de liberdade e de espontaneidade também, mas em que o pensamento tem que ser outro e não uma estratégia política eleitoralista, ou mais institucional, mais redonda, mais medrosa, porque efetivamente pergunto, então se eu for um artista da oposição, posso ser programado no auditório ou não posso ser programado no outro auditório? Ou eu posso falar mal da Câmara no Centro Cultural ou não posso falar mal da Câmara no Centro Cultural? Eu posso ter um manifesto contra o poder vigente ou não posso ter um manifesto? E de repente isto são quase os extremos, mas de outras lógicas é a política do gosto, ou o que é que dá mais votos, menos votos, ou é a política da transformação, ou é a cultura da transformação, ou a política da manutenção daquilo que já existe, não é? Porque depois há uma série de tensões na programação cultural, que é o passado e o futuro, a tradição e tudo isto são equilíbrios que têm que ser feitos, que são muito exigentes, que te requerem um foco de quem está a fazer e de uma equipa que trabalha e que estuda todas estas dimensões, e que os políticos têm. Além disso, pensar em cima de tudo na estratégia e naquilo que são os objetivos gerais do seu programa eleitoral, mas depois tem de ter equipas técnicas da mesma forma que na educação o político não vai dar aulas. Certo. Ou nos hospitais ele não vai ser médico. E ninguém questiona o lugar da política naquilo que é o financiamento ao Serviço Nacional de Saúde, mas ninguém questiona porque é que não é o político a operar. Pronto, é a mesma coisa. Mas aqui o que se vê, se calhar, desculpa interromper, é que muitas vezes, e pensando até mais na escala, porque parece-me que esta questão da cultura confunde ainda mais à escala local. Se calhar, ou seja, do município, até da junta de freguesia, por vezes, mas é igual, parece que é quase o vereador, e não estou a falar de nenhum caso em concreto ou em particular, mas parece que é o vereador, ou que é o chefe de divisão, ou um técnico superior, é que estão a definir o programa cultural consoante quase as suas opiniões ou gostos. Sim, a questão é, se houver um projeto, rapidamente o gosto desaparece, porque o projeto está estruturado, daí a questão também do design ter sido muito importante para mim, com objetivos, com estratégias, com metas, com planeamento. Tu não estás a responder ao teu gosto, estás a responder ao projeto. E esse projeto, sim, que foi aprovado politicamente, que foi proposto, e quanto melhor para mim, um programa cultural devia ser superpartidário. Quase como acontece nas capitais europeias, tem que haver aqui um consenso partidário, porque é um projeto há 10 anos, muitas vezes, quem está lá no poder pode estar outro, não é? Portanto, tem que haver aqui um acordo da Assembleia a dizer, não, nós queremos isto, nós concordamos com isto ou propomos isto, e há ali para mim devia haver aqui um entendimento daquilo que são pelo menos as linhas mestras da ação cultural, porque é sempre investimento, e é investimento a tão médio e longo prazo
que não pode ser uma coisa factual para amanhã, não é? Ou feita à peça, como acontece muitas vezes nos municípios, em que não há uma programação sequer de um ano. Há este espetáculo, tenho dinheiro ou não tenho, aquela ação, tenho dinheiro ou não tenho dinheiro. E então a dimensão estratégica. A programação, não é? Isso não é programação, isso é. Não, avulso, isso é uma coisa avulsa, não é? E portanto, acho que não, tenho a certeza que um político não tem perfil e não deve ter. Mesmo, por exemplo, imagina que eu agora, por alguma razão, passava a ser político clássico e era presidente de uma Câmara. Eu nunca iria fazer a programação, por mais que seja essa a minha ação. Da mesma forma que se eu fosse médico e fosse presidente da Câmara, eu não ia para o centro de saúde fazer consultas. Claro. E essa promiscuidade e essa falta de fronteiras e de clareza entre os papéis de cada coisa, porque se um vereador está a programar, não está a ser vereador. Certo. Há coisas há outras responsabilidades que têm que estar a fazer, até porque, ainda por cima, os vereadores têm 1000 pastas, não é? Portanto, e cada vez mais o trabalho municipal é mega exigente. São áreas de saber muito distintas e muitas vezes as pessoas até saberem uma, porque já tem a ver com a sua formação académica, não desconhecem outras. Portanto, é muito exigente ser político localmente e tem que haver efetivamente equipas técnicas nas várias áreas que depois suportam e que têm que ter uma autonomia, porque eu também não acredito num trabalho sem autonomia, e até porque eles depois ficam, não é? Portanto, os políticos vão e vêm e há um know-how e uma instituição. O que me faz mais confusão nas câmaras, acima de tudo nas câmaras, é não haver instituições. Mascaramos edifícios de instituições, chamamos-lhe Centro Cultural, Cineteatro e o Diabo 7, mas depois efetivamente não há uma instituição, não há uma estrutura. É um edifício. É um edifício e a instituição é a Câmara sempre. E efetivamente depois há uma série de equívocos, não só com os artistas ou com as pessoas que são programadas, como com os públicos, que de repente dizemos que a instituição é o Centro Cultural X, mas ele não existe. Ele é só é quase como aqueles cenários antigos de Hollywood, é só uma fachada, efetivamente. Porque depois é sempre o mesmo pulmão. Porque comunicar, por exemplo, cultura não é a mesma coisa que comunicar institucionalmente uma Câmara. A linguagem, os tempos, os lugares, a estética, os objetivos são muito diferentes. Portanto, centralizar tudo na Câmara, tipo comunicar uma programação de um cineteatro ou de um festival com a mesma equipa que está focada em comunicar institucionalmente um município, é um erro, não dá. Sim. Porque são até perfis de designers e de editores e de assessores muito diferentes. Sim. E isto é só um exemplo da comunicação e é transversal a tudo aquilo que é necessário para um equipamento cultural ou para um programa, um projeto. Fazer um pequeno desvio naquilo que eu tinha pensado aqui, a sequência da nossa conversa, porque disseste aí uma coisa que eu não resisto a perguntar ou a aprofundar. Estavas aqui há pouco a falar, a imaginar-te enquanto autarca, e fazia-te essa pergunta, tendo em conta todo este teu envolvimento e vê-se paixão pela comunidade e ser autarca no fundo é isso, é trabalhar pela sua comunidade. Se te vês um dia num papel desses? Eu sempre disse que se continuar a conseguir fazer projetos e a fazer aquilo que eu acredito sem ter que ser, não serei, ou seja, não tenho essa ambição, mas nunca disse que. Mas se eu sentir que para atingir aquilo que eu acho que eu acho que é importante tiver que ser por aí, não tendo eu partido, não tendo eu fazendo parte do contexto e nem sequer saber como é que isso poderia acontecer, não digo que não, mas não é de todo um. Sim. Seria apenas uma ferramenta para aquilo que achas que é realmente importante. Sim, não é? E seria talvez para mim, nada contra, e ainda bem que há pessoas que querem ser e que estão lá, porque que eu acho que hoje quase que questiono como é que alguém ainda quer, tipo, com a dificuldade que é ser político e com não se faz muitos amigos, imagino. E portanto acho que é realmente um desafio muito grande ser político hoje em dia. Muito escrutínio, muita especulação, é dar o corpo às balas, ou realmente entras naquele sistema e realmente tens o título daquilo que te dão, ou então é permissão e é muito duro. Acredito que seja muito duro, porque eu próprio às vezes levo por tabela por muitas questões políticas ou dos municípios ou das estruturas em que eu estou, e já me revoltei bastante e agora já estou mais calejado, mas no início que eu gostava-me imenso, estava sempre habituado a ser bem tratado nas redes sociais ou na imprensa, e depois passei tipo assim, fogo, tipo, e é muito injusto, e acho que isso é, e a injustiça é sempre uma coisa que é difícil de gerir. Claro. Mas pronto, nunca disse que não, mas nunca foi esse o caminho que eu estou a desenhar e não me parece que seja por aí. Ok, voltando atrás, só pegando ainda nesta questão da cultura, para terminar esse capítulo da nossa conversa, falavas há pouco no investimento da cultura.
Um investimento pressupõe retorno. Achas que o retorno da cultura ainda é incompreendido? E estamos a falar de decisores políticos, mas também do cidadão, das pessoas. É incompreendido esse retorno? É incompreendido. E é incompreendido no cidadão, e por isso é que também os políticos não apostam tanto, porque um dia que a sociedade quisesse mesmo um projeto cultural a sério, os políticos também diziam que sim. Porque há sempre esta questão é sempre uma bola de neve, não é? Portanto, quanto menos se investe, menos a população está a par, e confundem muito o seu lugar de ócio com o trabalho dos outros. Porque de repente, se for uma fábrica a fazer parafusos, toda a gente entende. E é um parafuso. Se for uma empresa a trabalhar culturalmente, e às vezes as pessoas não têm noção da a quantidade de tipos de empresas que a cultura não envolve, desde questões de construção civil, a empresas de segurança, a empresas de comunicação. É uma economia gigante e cada vez mais realçada, mas as pessoas veem sempre uma coisa como festa e como ócio e como malandragem, não é? Aquela coisa assim meio. E vejo agora, às vezes, sei lá, no Bons Sons, estive a ler algumas redes e, como já não estou na direção, estou às vezes mais disponível para ver outro tipo de coisas, e as pessoas não compreenderem às vezes o que é um investimento de uma Câmara de 80 mil euros para um festival desta dimensão, que dá um retorno de milhões à região. Eu, por exemplo, na segunda-feira tivemos a desarrumar coisas no Bons Sons e tentámos jantar em Tomar, e foi muito difícil. Todos os restaurantes estavam sem comida em Tomar. Portanto, todos os hotéis na região estavam cheios. Para além de falar das questões da visibilidade, da imagem, da quantidade de notícias que surgem em Tomar graças ao Bons Sons, e isto tudo é investimento importantíssimo. Agora, o que é que há de mal é que também, como não há projeto, efetivamente, não há objetivos claros, e também não consigo avaliar um projeto que não exista. E o que não dá para medir, não dá. Portanto, o que às vezes não é só o desconhecimento. Agora, claro que há um desconhecimento grande das vantagens e da importância do investimento cultural num território para o seu desenvolvimento, e fala-se muito de desenvolvimento do interior e não há uma linha sobre cultura, então não sei o que é isso de desenvolvimento, e a importância de fixar pessoas e a cultura como um trunfo para essa atratividade. Não é à toa que o médico não quer ir para o interior, não é por terem a falta de trabalho, é porque ele quer estar onde as coisas acontecem. Já ninguém quer viver em apneia, e as coisas que acontecem são cultura, portanto isso é super importante. Mas não havendo projetos culturais com objetivos claros, com metas, com pressupostos e com sistemas de avaliação, também não consigo perceber se está a dar retorno ou não, seja ele financeiro, seja ele outro qualquer que tenha sido exposto nos objetivos. Quando falamos de retorno da cultura, também é financeiro, mas vai além do financeiro. De múltiplo, não é? Portanto, há os efeitos culturais e extraculturais. Portanto, a culpa não é só do cidadão que desconhece, é da ausência profissional também no trabalho cultural. Sim. Que também consegue expor. Eu lembro que foi muito importante na altura, quando a Câmara teve muitos anos sem apoiar o Bons Sons, ou depois apoiava de uma forma residual, como se fosse uma festarola qualquer, e foi muito importante nós ajudarmos a Câmara a reforçar, porque fizemos várias notícias também para os órgãos de comunicação local. Não fizemos notícias, lançámos essa informação, que era o retorno do festival económico, social, mediático, e de repente aquilo dava não sei quantos milhões já, e dizia, então quem apoia quem? São estes voluntários que trabalham o ano inteiro e que de repente dão um retorno à região de milhões? Uhum. Ou é só uma coisa mais justa, de repente a Câmara que tem esse benefício, e que de repente nós sabemos bem que uma festa da Real na sede do município é montada pela Câmara. O festival aqui é montado pela população. Não há aqui nada que vocês vejam que tenha sido montado pelo município. Portanto, se não há essa ação porque não tem capacidade, e compreendo perfeitamente, e também não faria sentido para aquilo que é a genética do festival, há um contributo financeiro para aquilo que é o retorno. E a pergunta é esta: quem apoia quem? Portanto, e há um entendimento do município sobre isso, claro, e das pessoas minimamente informadas percebem, seja ela de quadrante for político, percebem perfeitamente a importância do Bons Sons para o município. Mas, ou seja, não só há um desconhecimento das pessoas em geral e há uma série de preconceitos sobre a cultura, como também a própria cultura não se tem defendido com uma linguagem clara, com números, com também trabalhar aquilo que é a linguagem que as pessoas entendem e conseguir dizer, não, isto acontece, e ter metas. Em 5 anos queremos isto, em 10 anos queremos aquilo. Exatamente. Agora, voltando aqui um bocadinho à tua carreira profissional, já falaste há pouco sobre aquilo que é atualmente a tua experiência enquanto professor. Na escola onde formaste, agora estás do outro lado, não é? E como é que é essa experiência assim de poder transmitir? Pergunto isto porque também tive recentemente essa oportunidade e acho que é muito gratificante, mas queria ouvir da tua parte também. É bastante gratificante, e essencialmente é por isso que eu estou lá. Não é como eu costumo dizer, é o dia mais mal pago da semana, mas é uma experiência muito, muito enriquecedora. Eu não estou a dar o curso que eu seja, eu estudei design, mas estou no curso de programação e produção cultural. Faz sentido. Sim. E gosto bastante. Dou ao 3º ano o projeto, no fundo,
que é o laboratório, e tem sido muito enriquecedor, até porque é uma forma também de ver o outro olhar dos jovens, estar sempre atualizado sobre aquilo que são as tendências, os interesses, as dificuldades, a falta de percepção, e há uma dificuldade enorme de trabalhar na área da programação para jovens. É assim o prioritário, o mais difícil de conseguir responder, até porque é muito dinâmico e também muito desconhecedor, as instituições não se conseguem aproximar tanto deste público-alvo. E estar ali é um bocado também ajuda-me a perceber porque é que não é porque é que é difícil de chegar aos jovens e porque é que é difícil deles terem práticas artísticas também. E para mim, como profissional, também é muito interessante esse teste. Todos os anos uma turma nova, e vai começar agora em setembro a escola novamente, e estou muito curioso para saber que turma é que vai calhar e qual é que são as necessidades e as curiosidades, e temos um modelo muito prático na formação, e é muito interessante por isso. E gosto, e também é simbólico, não é? Voltar à escola onde eu estudei é também bastante, não vou dizer que é um fecho de um ciclo, é mais um ponto desse ciclo. Muito bem. Da tua componente profissional existem aqui vários pontos que acho que são interessantes abordarmos, e o primeiro deles é o facto de ter sido, durante cerca de 5 anos, diria eu, diretor artístico do 23 Milhas em Ilhavo. Para quem não conhece, de que forma descreves o 23 Milhas? Foram 6 anos. 6 anos. Portanto, é o projeto cultural do município de Ilhavo, que junta 4 edifícios: a Fábrica das Ideias na Café de Nazaré, o Laboratório das Artes, a Casa da Cultura de Ilhavo e o Cais Criativo da Costa Nova. E é um projeto que foi muito interessante, porque o desafio que fizeram foi para ir programar o Centro Cultural de Ilhavo na altura, e depois deram-me carta branca para repensar um projeto cultural efetivamente, que agregasse as várias lógicas programáticas, que trabalhasse um espaço de residência artística, de criação local, que desafiasse e criasse ali uma cena artística local, mas também que tivesse depois criámos 6 festivais, portanto, com uma dinâmica muito, muito intensa, linhas de ação, planos pedagógicos com as escolas. É assim um projeto gigante, um projeto cultural exemplar, efetivamente, e tem sido um mote muito importante e um exemplo para o país inteiro do que é isto, uma ação cultural do município, a relação com as associações. É um projeto que me orgulho muito de ter feito parte dele, que foi criado com a MID para lá e com uma equipa fantástica, que foi crescendo, e de repente eu tenho tido a sorte, mesmo cá em Sensolos e no meu percurso, de ter tido as provas de que é isto que faz a diferença. E então isso fortalece o meu acreditar, que falávamos há pouco, e em Ilha foi muito importante, porque eu estudei muito projetos culturais dos municípios que não existem, basicamente. Quer dizer, os projetos é que não existem, os municípios claro que existem, mas e então não havia muitos exemplos, não é? E faltam-nos boas práticas e bons exemplos para... Tiveram quase a ser pioneiros, não é? Sim, porque há aquela coisa que às vezes também compreendo dos políticos, ok, tudo bem, não é isto, então o que é? O que é trabalhar bem, não é? E realmente faltam-nos exemplos, e Ilha passou a ser um belo exemplo, também num território que se propôs a isso, ou seja, não é como em Tomar, que tem uma cidade que é o polo. Sim. E as aldeias são ali uma esfera à volta dela. É um município com 2 cidades, com os pontos turísticos fora das cidades, com as praias da Costa Nova e da Barra, ou a Vista Alegre. Portanto, é um município policêntrico. E então, de repente, esta ideia de pensar a cultura não como centro cultural, de ir à cultura, uma coisa como a cultura como algo externo a ti, que é um erro, a cultura que és tu, não é? E és tu como indivíduo e como comunidade, e de repente ter vários equipamentos espalhados e ter vários projetos territoriais e de rua e em outros sítios insólitos, dá para entender esta ideia da cultura como território e não como edifício, cultura não como disciplina, mas sim como mediação e como relação entre as pessoas, como encontro. E acho que tinha que ser mesmo Ilhavo, e só Ilhavo é que teria estas condições e esta necessidade efetiva para poder montar um projeto como este. Hoje, passados estes anos e desses 6 anos de envolvimento, obviamente conheces e consegues descrever da forma que descreveste a magia do 23 Milhas, mas na altura, quando recebeste o convite, estavas em Lisboa, não era? Sim. É uma mudança grande, não é? Foi uma mudança grande, ou quando aparece o convite, é uma proposta, uma ideia um pouco diferente, se calhar, daquilo que estavas a pensar para a tua vida na altura. O que é que tu vai aceitar esse desafio? Porque aquilo que conheces hoje do 23 Milhas, na altura não conhecias, não é? Sim, e como é que foi essa mudança também? Eu estava em Tomar quando recebi um telefonema de alguém de Ilhavo, nunca tinha ido a Ilhavo na minha vida, e disse, ok, olha, se for agora, tipo, não era amanhã, já não sei, foi assim, como estou cá em cima, até subo aí. E eu ouço a vossa proposta. Conhecia o Museu Marítimo de Ilhavo, que é um museu exemplar também, e sabia do Festival de Bacalhau, assim uma coisa, mas não tinha noção de nada. E de repente tive uma reunião
tão que eu nunca tinha tido com um político em Portugal, que era o vereador na altura da Cultura, o Paulo Costa, e disse: fogo. Estou sempre a reclamar que os políticos não pensam desta forma, não têm esta abertura, não têm este olhar. E agora que encontrei um. E agora que eu não vou dizer que não. E não estava assim tão entusiasmado também, que estava a fazer, já estava na Experimenta Design, estava a acabar, estava em Tomar porque estava no Caminhos, aqui o Caminhos do Médio Tejo, a trabalhar aqui com os 13 municípios, mas era assim uma coisa tudo assim muito. Eu disse que ia pensar, mas quando saí de lá já sabia que ia dizer que sim. Portanto, fui logo ver os sítios, estive logo a dar uma volta pelo município. Logo à procura de casa. Eu disse logo que sim. E depois é que pensei, e depois quando fui para lá disse: o que é que fui fazer à minha vida, o que é que eu estou aqui a fazer nesta terra que eu não conheço ninguém, e não conheci infelizmente ninguém, mas foi a melhor coisa que eu fiz. E pegando agora exatamente nisso dos caminhos do Médio Tejo, porque também vi que no teu percurso nos caminhos, mas também no Aldear, são no fundo projetos que em rede, de cultura em rede, não é? Como é que foram essas duas experiências? Porque me parece estar muito alinhado também com a tua visão da cultura, essa experiência em rede, que no fundo também era o que estavas a falar, mas à escala municipal em Ilha, também essa tal rede. Como é que foi esses dois projetos, o Caminhos e o Aldear ainda dura? O Aldear ainda existe, e o Caminhos também ainda existe. Sim, mas com o teu envolvimento. Não comigo. A questão do Caminhos, para mim, eu fiquei muito contente com o desafio da CIMT. Já não lembro como é que surgiu, mas foi um desafio da CIMT para uma candidatura, ganhámos a candidatura vencedora, e conseguimos pensar num projeto de construção. Ou seja, estamos numa região onde não há uma estrutura profissional na área da cultura, não é? Isto é assustador. Estamos a falar de práticas muito amadoras na área da cultura na nossa região do Médio Tejo. E então a ideia era uma questão de construção. Primeiro a ideia de pensar que era a meio caminho, não é? Esta ideia de uma região a meio caminho, da escapadela, que tinha a ver também sempre com a relação da cultura com o turismo. E os parâmetros eram esses, da avaliação, mas numa lógica de começar a construir. Houve um plano de formação, havia projetos de comunidade, foi aí que comecei a trabalhar muito a questão dos caminhos, dos percursos, que depois realmente a gente me identifica com esses projetos que comecei aí, e depois tinha programação em monumentos, em espaços históricos emblemáticos. No início começou bem, mas depois começou a haver tal ingerência política e uma incompreensão, porque houve depois eleições, houve várias câmaras que mudaram e não acompanharam o processo, e que queriam, no fundo, era que a candidatura financiasse o que eles queriam fazer, e de repente o projeto foi-se rebentando, e com muita pena minha, porque acho que era um caminho que estava a ser feito importante. Pois, eu, aliás, do que eu vi tu publicamente sobre isso, dizias que foi um passo firme, um passo importante, mas depois faltou caminhar, não era? Faltou a firmeza. Faltou essa firmeza, porque isso aí, por minha vontade, porque eu odeio perder tempo. E pronto, tenho um feitio também particular, mas é a única coisa que nunca recuperamos, não é? E não estou para perder. Eu invisto, às vezes esmago-me em projetos, sou um workaholic, mas quando eu sinto que estou a juntar de um lado e outros a espalhar, e que de repente, ou seja, eu não gosto que as coisas sejam um capricho meu. Se não há um entendimento dos parceiros que aquilo é o projeto, é o caminho, não vale a pena estarmos a forçar. Façam. Tenho toda a autonomia, tenho toda a legitimidade para o fazer. A única pessoa que não tinha legitimidade de nada era eu, que no fundo era um técnico convidado, e senti que era um projeto que efetivamente na altura foi à frente do tempo. Depois ficou um projeto muito mais confortável dentro daquilo que eram as necessidades, e acho que agora vai ter agora um novo ar e um novo estímulo, porque é realmente importante, ou seja, a forma como nós trabalhamos. Pensar, a maior parte dos projetos que nós temos é sobre o passado nesta região. Que projetos de futuro cultural é que existem? É sempre um remember qualquer coisa, é sempre uma feira medieval, sim, um percurso antigo, ou é um caminho não sei do que, do tempo não sei de onde, é sempre a lógica da tradição, que é ótimo, eu nada contra a tradição, e o resto, não é? E mesmo a tradição tem que ter inovação, portanto tem que haver um diálogo entre as duas lógicas, porque a programação é tensão, não é ir contra o passado, é o passado e o futuro, e é gerir essas duas forças. No Aldear, eu aceitei a proposta fazendo tudo aquilo que não se quis fazer no Caminhos. É só projetos de comunidade, é só percursos, e é encontros em mesas, e uma relação com a gastronomia, e uma relação com a ideia de encontro e de conversa. E está a correr muito bem, e é um projeto muito, muito feliz, que só acontece 2 em 2 anos, porque também questões de financiamento, e ali acontece porque é uma região considerada uma das regiões mais pobres da Europa, o Douro Tâmega e Sousa, e aquele projeto vem para mostrar o contrário, que é uma região muito rica, com uma cultura imensa, com aldeias maravilhosas, com património edificado e humano muito importante, e é mudar esse foco, porque se tu nasces numa região que te dizem que é das mais pobres da Europa, o que é que tu fazes? Pois.
foges lá, não é? É. E a importância do discurso, o discurso é muito importante. E és político, sabes bem disso, mas o discurso é muito importante porque o discurso é abrir caminho, é olhar, não é? É acreditar, é ter liça, não é? É aproveitar um vento, não é? E teres um projeto que vai nesse. É ter uma visão que também mobiliza as pessoas à volta dessa como visão. É óbvio, não é? E eu sinto às vezes essa. Pronto, eu fiquei com caminhos, e acho que nunca disse isto publicamente, olha, portanto é um exclusivo. Fiquei um bocadinho magoado com o processo, mas estou completamente disponível para repensar coisas. Eu acho que talvez eu é que estava errado, ou seja, a região não estava preparada. Ainda não era o momento. Mas estive há muito pouco tempo numa formação em Orem, do projeto de cena nacional que nós estamos a trabalhar com Orem, e estavam lá várias pessoas que me disseram o caminho para mim foi muito importante. Pessoas de várias localidades, para mim foi importante aquele projeto que fizemos em Orem, por aquilo e aquilo. Depois estava alguém de Abrantes e disse, não, aquele em Abrantes quando nós fizemos. E eu de repente, ok, afinal isto marcou mais. E fiquei muito apaziguado, porque achei que tinha sido um tempo assim que não tinha decidido nada. E de repente tenho encontrado muitas pessoas, agora que estou a trabalhar de outra forma com o território, com alguns municípios da região através do Teatro Nacional, e tenho ficado muito contente porque tenho tido um retorno muito positivo de técnicos e de participantes, que afinal aquilo até marcou. Politicamente é que não estávamos tão ajustados. Passando agora para também na tua carreira profissional, tiveste ali um momento que eu acho muito interessante e que só por si valia aqui uma conversa até mais alargada, que foi o teu envolvimento no processo da candidatura de Braga à Capital Europeia da Cultura 2027. Como é que foi esse processo, essa experiência à volta dessa candidatura? Que é certamente exigente. Foi muito exigente e muito intenso, porque eu continuei a trabalhar em Ilhavo, não tinha exclusividade, mas foi muito importante porque de repente é sentir que internacionalmente vem a legitimar aquilo que tu defendes localmente e que às vezes pareces que és um freak e que esta coisa muito combaiada das comunidades e do pensamento integrado, tudo isso. E de repente a nova era das capitais europeias, que talvez Guimarães tenha estado ali na charneira, deixou de ser um festival, né, de um ano e passou a ser um projeto de desenvolvimento local e de pensamento conceptual, em que tu tens de perceber como é que a tua cidade passa a ser uma capital europeia, porque tem questões específicas no seu território que podem tornar especial para essa reflexão, e ao mesmo tempo são temas que são transversais à Europa toda ou à civilização de uma forma mais geral. E foi um processo muito interessante, porque é mais uma vez um território que eu não dominava, não conhecia. Teve que trabalhar uma equipa maravilhosa, excepcional mesmo, e estão a continuar um trabalho fantástico. E aceitei Braga porque eles disseram que saberiam que à partida não era uma capital, uma cidade com partisse na linha da frente, porque Guimarães tinha sido, Porto tinha sido, Santiago de Compostela tinha sido, todas elas capitais europeias, e de repente num raio muito, muito pequeno, geográfico, não é que isso fosse critério, mas em dois projetos muito semelhantes ou muito bons, seria um critério que, não sendo critério, certamente iria ser aplicado, mas queriam na mesma aproveitar este movimento como um mote para este desenvolvimento e transformação daquilo que era a programação cultural e projeto cultural do município. Aprendi muito e foi muito interessante pensar o que era esta programação à escala internacional, que trabalha localmente e trabalha internacionalmente ao mesmo tempo. E foi uma experiência muito rica. E acima de tudo, eu estive só na primeira fase, ou seja, na criação do primeiro bidbook, que no fundo é o dossiê de candidatura. Passámos à segunda fase e aí coincidiu com a minha ida para o Teatro Nacional, e já não conseguia, como Teatro Nacional, não podia estar como uma parte, não é? Como uma cidade, ou seja, nós estaríamos com todas e com aquela que depois fosse vencedora. Então já não estive na segunda fase, em que estava só já Braga, Aveiro, Évora e Ponta Delgada. Mas este pensamento, efetivamente, que ao ler os outros beatbooks todos, a perceber os anos todos anteriores e os concorrentes e o pensamento internacional sobre a cultura, reafirma muito aquilo que eu defendo nesta visão integrada da cultura, e como nós estamos às vezes tão fechados em nós próprios e até categorizamos como, a cultura disto, a cultura daquele outro, esta ideia muito estratificada da cultura, muito segmentada, e ele é pensar que tudo é integrado, ou seja, integração e envolvimento, e não há cultura sem comunidade. Não há cultura sem participação. Claro. E efetivamente as instituições são ferramentas para a cultura, não são um fim em si mesmo. As equipas técnicas dos municípios são uma ferramenta, não são um fim em si mesmo. São pessoas, como é óbvio, mas são parte de um tabuleiro. Idealmente, a cultura devia ser feita pelas pessoas. Só que estamos com
com uma comunidade tão conformada e a beber tanta cultura que vem da importação e a cultura de massas, quase que nós não sentimos a necessidade de criar. Mas idealmente temos de ter cidades criadoras. Como dizia Zeca Afonso, já disse mais vezes esta frase do que ele disse em vida, que é: a revolução cultural não é ele ir tocar a outros sítios, é ele ir a outros sítios e ver a música de lá. E portanto não há cultura sem esta produção local, não? Portanto, sem esta vitalidade de músicos locais, pessoas que cantam as suas músicas, que criam novos projetos, porque efetivamente esta lógica de que a cultura é uma lógica da comunicação de nós próprios e de nós em comunidade, ela tem que falar de nós. Não é o artista de Lisboa, com outra realidade, com outras necessidades, que vai conseguir, se calhar, incorporar alguma coisa que me faça sentido e que me faça crescer aqui. De repente, sei lá, pode haver, mas é diferente alguém se calhar, na Serra da Estrela, conseguir falar sobre o que é o incêndio, sobre o que é a minha casa não ardeu hoje, mas arde para o ano. Como é que pode haver um projeto artístico que me ajuda a resolver e a pensar isto? E se calhar o artista de Lisboa está a pensar sobre a gentrificação, sobre outro tipo de processos que nada têm a ver sobre com... as circunstâncias, não é? Sobre a sua biografia, não é? Que é óbvio, não é? Portanto, sobre as suas realidades, sejam elas quais forem. E de repente a centralização dos processos de criação faz com que a cultura não seja efetivamente aquilo que é esta comunicação da minha realidade, não é? E a minha forma de eu ler e ver a minha circunstância e o meu entorno. E, portanto, as capitais europeias reafirmam muito isto. As quatro as vencedoras, depois passaram a ser capitais nacionais, entenderam isto, e espero bem que Évora também venha a ser isso e ser este motor importantíssimo para a cultura do Alentejo, que bem precisa de ter ali uma injeção de esperança e de movimento e de formação e capacitação daquele território. Évora foi realmente a escolhida para 2027, mas eu penso que foi numa entrevista que dizias que o mais importante da candidatura era o reconhecimento do trabalho cultural como uma mais-valia. E por isso mesmo é que eu te perguntava se esse trabalho, esse reconhecimento do trabalho cultural em Braga e naquela região, se o facto só de Braga ter concorrido foi ali uma mais-valia para aquela região, e qual é o impacto que sentiu ao nível cultural ali? A cidade está-se a transformar mais hoje a nível cultural, é Braga, a nível nacional. E não só, já agora, não só cultural, pelo menos sim, não só. Braga está numa evolução e é impressionante como é que este processo, e estou a falar disto visto de fora até, ou seja, não estou a dizer que foi por mim de todo, que eu estive lá um ano e pouco e vim-me embora. Portanto, a equipa que lá está permanente está a fazer uma revolução cultural efetiva a uma escala da terceira cidade do país, com um projeto que eu acho que é muito mais desafiante e interessante que Lisboa e Porto. E neste momento e portanto, claro que foi importantíssimo. Talvez tenha sido a candidatura mais importante e que talvez seja a cidade que neste momento está a se transformar mais graças a este mote e esta reflexão. Coisas mais visíveis já, outras mais invisíveis, mas estão a mudar organicamente, internamente, a forma como se estruturam, como também depois a forma como convocam e desafiam a própria sociedade civil. Não sei se é o coração a falar, mas achas que Tomar tem condições para ser uma capital europeia da cultura? Ou pode ter? A escala não me interessa muito, se é europeia ou não, mas que tinha que ser. O título não sei, não é? Tanto, mas que tem um potencial gigante para ser um polo cultural importante, sem dúvida. Já muito foi feito, mas está tudo por fazer. E bem dito. Sobre agora aquilo que estás a trabalhar atualmente, estás no Teatro Nacional Dona Maria II, com a direção artística do teatro, e também muito envolvido neste projeto. Já falavas há pouco, o projeto Odisseia Nacional. Em que consiste esse projeto? Portanto, a Odisseia Nacional surgiu com o fecho do edifício do teatro, e que ajudou muito também a uma coisa que é importante, que é, nós às vezes temos dificuldade em separar, como se separa da televisão, da telefonia ou do equipamento de televisão e o que é a televisão. Nós temos às vezes muita dificuldade em separar também aquilo que é o teatro do edifício do teatro, não é? O edifício fechou para obras, agora nesta leva de investimento naquilo que são as infraestruturas da cultura, mas efetivamente conseguiu ter um projeto nacional, ou seja, repensar-se nacionalmente, ou seja, como é que se conseguiu ter um projeto que pensa o papel e a missão nacional de um teatro nacional, que não é só programar um edifício no Rossio de Lisboa.
E então montámos um projeto com 90 parceiros, com 90 municípios, e onde pensamos 6 programas importantes. A digressão de espetáculos, efetivamente, mas espetáculos que punham o dedo na ferida, que pensavam uma série de matérias importantes sobre aquilo que é pensar o país. Desde as questões coloniais, a questões ecológicas, de minorias, ou seja, não fugimos a nada, fomos pôr o dedo em tudo e pensar e que o espetáculo fosse um gatilho para um debate, uma reflexão sobre o país. Tivemos o programa Atos, que é ligado à questão da participação, onde convocávamos comunidades a pensar o seu lugar, sabendo que se não forem eles a pensar o seu lugar artisticamente, mais ninguém vai pensar. Tivemos questões de projetos com escolas, projetos de formação, projetos de pensamento e uma exposição que falava um pouco dos 100 anos, os 50 anos do teatro em ditadura e os 50 anos em democracia. E isto foi muito importante, não só para um mapeamento de 90 municípios do país, de pensar transversalmente aquilo que são as estruturas ativas e importantes do país, e também para reafirmar este papel, ou seja, todos nós somos contribuintes do Teatro Nacional e então o papel é que ele pode ter a nível nacional. E ele continua, mas agora cada vez mais vai deixar de ser a Odisseia Nacional e passa a estar impresso naquilo que é o programa do teatro, ou seja, a partir daí o teatro nunca mais vai ser o mesmo e programar o Teatro Nacional é programar também de alguma forma o país, com as parcerias locais, como é óbvio, e é um projeto que é muito entusiasmante, muito louco, efetivamente, foi sim uma loucura, mas que ajudou a reafirmar e a repensar aquilo que é um Teatro Nacional, que por acaso está localizado em Lisboa, o Dona Maria, mas que é muito mais que o seu edifício. Não desprezando o edifício, mas o seu papel não pode estar confinado àquelas paredes. Que era aquilo que falávamos há pouco, é muito mais do que um edifício, não é? É uma instituição. E o pensamento é o mesmo, ou seja, tudo aquilo que eu estou a dizer, seja no Bons Sons, seja a escala municipal, intermunicipal, ou nacional ou internacional, a lógica é a mesma. Temos é que perceber qual é que é o papel e o raio de ação daquela estrutura e qual é a sua missão, não é? Pronto, e então dentro da sua missão desenhamos um projeto que responde a essa missão, que tem objetivos e que depois tem um território diferente. Por falar em desenhar em projetos, estamos aqui à porta de um projeto também talvez dos mais especiais, um dos mais recentes e também dos mais especiais para ti, que é a tua empresa, Arriscado. Como é que nasce Arriscado e o que é Arriscado? Neste pensamento transversal que estamos agora mesmo a falar, Arriscado surge nisso, ou seja, que é... Eu gosto muito de instituições, eu não gosto. Eu acho que elas são mesmo algo necessário, elas são muito importantes. A instituição é a garantia da democracia. Portanto, as instituições, um país sem instituições é um país que não tem democracia. Portanto, elas são os pilares da democracia. Portanto, tenho trabalhado sempre com instituições, e não só, mas acho que o problema da cultura é a ausência de instituições, efetivamente. Mas ao mesmo tempo, acho que não consigo estar em todo lado ao mesmo tempo e que a empresa seria uma lógica de... Eu saindo do Bons Sons, que saí da direção em 2019 e está uma nova geração maravilhosa a conquistar e a repensar e a reafirmar, porque há um problema também na cultura em Portugal, que é a fulanização da cultura, e de repente um projeto foi criado por uma geração, não podia envelhecer com ela, portanto agora há uma nova geração a agarrá-lo e a repensá-lo. Estou como comunidade, apoio, estou envolvido, mas não na direção e não no desenho do festival, mas sim na sua implementação. Desculpa lá esta parte, mas foi só... Mas de repente a minha relação com os Sensolos continuava, não é? E então eu acho que efetivamente é importante ter estruturas profissionais que trabalham e dialogam com as estruturas cívicas e associativas, e sinto que havia a necessidade enorme de formação, de consultoria, de relação, de investigação do território, e queria muito ter um projeto que trabalhasse aquilo que eu acho que é mais essencial, que tem a ver com o interior, projetos artísticos contemporâneos que trabalhem as necessidades do interior. Haver aqui um projeto de mediação que aproxima aquilo que é o pensamento contemporâneo e as necessidades contemporâneas do território. E Arriscado surge nesse sentido. O nome Arriscado tem a ver com a alcunha de família, da minha família, está sediado aqui em Sensolos. Este é o edifício sede, onde vai ser um espaço laboratorial, de residência artística, mas também de turismo, de complementar, turismo cultural, portanto, tudo isso acho que se pode dialogar. E escolhi que ser em Sensolos, e que me dá aqui uma liça e um caminho
de futuro na relação com a minha aldeia, porque de repente deixei de fazer parte da direção da associação, do Bons Sons, e de repente fiquei assim um bocado órfão de projeto, não é? E de repente, arriscado, reafirmei isso. E eu conheço depois muita gente boa a trabalhar na área cultural, em várias áreas, e que estão dispersas. Eu gostaria muito que Arriscado pudesse ser um espaço também de plataforma e de agregação destas pessoas todas que trabalham bem, que não conseguem trabalhar em câmaras, não conseguem trabalhar em uma área de projetos, e estão às vezes assim aos pedacinhos. E tem sido isso, ou seja, já há vários projetos que eu trabalho. O Aldear trabalho através de Arriscado, o meu último ano em Ilha já foi através de Arriscado. Estou a apoiar, por exemplo, agora o Festival Vapor do município do Entroncamento e do Museu Nacional do Ferroviário, e estou a apoiar através de Arriscado. Dou formação um pouco pelo país todo. E consultoria, né, que é o caso do Festival Vapor, e vou tendo assim vários projetos que vou trabalhando, e interessa muito isto da relação do território, da comunidade, do pensamento, dos desafios prementes daquilo que é do território, a desertificação, o envelhecimento, o isolamento, tudo isso são coisas que me preocupam bastante, a saúde mental, e esta empresa poderá ser um apoio, uma ferramenta para aproximar muitas vezes câmaras muito pequenas, com muito poucos técnicos, que não têm capacidade para os grandes desafios que têm, capacidade de resposta, não é? Portanto, têm várias capacidades, mas não conseguem ir a todas, e isto poder ser um espaço de apoio para isso. E ao mesmo tempo pensar novos modelos de simbiose daquilo que é a cultura popular e a cultura contemporânea, que para mim são todas ajustadas, o Bons Sons é um exemplo disso, e quero trabalhar também por programação aqui. E acho que aquilo que eu estava a falar do meu... de alguma frustração que o Caminhos me gerou, eu acho que se dentro aqui a minha empresa também é poder trabalhar de outra forma, e trabalho já com alguns municípios de uma forma diferente, e isso também aconteceu com a Odisseia Nacional, que trabalhamos com vários municípios aqui do Médio Tejo, com Torres Novas, com Orém, com Tomar, agora comecei a dizer, tenho que dizer todos, não é? Com o Sardual. E tenho o tipo de relação, e vejo, ou seja, há uma dificuldade enorme na cultura no país inteiro, ou seja, equipas muito pequenas, muitos burnouts, muito boas intenções mas pouco projeto, subfinanciadas, pessoas muito boas mas que trabalham mal porque são obrigados a fazer muita coisa. Pois. Equipas muito, e não têm as ferramentas certas também. Muitos não têm as ferramentas certas, mas depois também não têm tempo para ter as ferramentas, porque não têm tempo para irem às ações de formação, e acho que é importante esta dimensão mais profissional de apoio, que vai suportando e dando reforço, ou seja, quer isso, e depois quer ter os meus próprios projetos aqui, e a ideia de ser em Sensolos, como é óbvio, é simbólico, a relação da cultura e da comunidade através da questão também da marca da minha família, e desafio-vos a verem o site também do Arriscado.pt para perceberem melhor o que é que nos propomos. Sim. Bom, falávamos há pouco, já 40 anos aqui de Luís, com este caminho todo, esta diversidade toda, um caminho não só geograficamente por todo o país, mas também por diversos projetos e muito mais. Eu quase que me apetece perguntar o que é que podemos esperar, não vou dizer dos próximos 40, porque isso é muito tempo, mas o que é que podemos esperar nos próximos tempos do Luís? Olha, eu próprio não sei, estou numa fase de muita reflexão, porque esta Odisseia Nacional fez-me pensar muito, porque os desafios são imensos, e estou a tentar perceber que resposta é que eu tenho que dar, porque ao mesmo tempo também é muito frustrante investir em projetos que depois mudam um executivo e vai tudo para água abaixo. É tudo muito frágil, as instituições são muito frágeis, o entendimento cultural é muito frágil, e tenho que perceber como é que quero, e por exemplo, um exemplo do Bons Sons para mim é muito importante, porque como é um projeto independente, ele existe, não teria 18 anos, não estava a atingir a maioridade hoje se tivesse sido um festival da Câmara. Claro. E portanto estou a repensar muito que modelos e que arquétipos é que temos que construir para essa sustentabilidade, não é? para essa visão sustentável dos projetos e dessa instigação das comunidades, sejam elas quais nós fazemos parte de muitas, não é? Portanto, eu acho que a minha esperança é que esta relação, por exemplo, com o Teatro Nacional se fortaleça com o território, e esta relação da escala local com a escala nacional são muito importantes, as várias escalas, ou até a regional com as CDRs agora, essas escalas são muito importantes, esse trabalho vertical, e acredito e espero que Arriscado possa ser uma plataforma para isso, e que consiga, ou seja, terei sempre outros trabalhos, outras relações, mas que aqui eu consiga
agrupar gente boa, e não para centralizar aqui, mas para criar células de gente a trabalhar com recursos pelo país, porque falta efetivamente gente com... E criar rede, esta ideia de rede que é importante porque isto é um trabalho às vezes que questionas muito, se é por aqui, não é por aqui, porque não há muitos exemplos, porque é tudo muito sobre projetar e sobre criar algo de futuro, portanto é sempre uma lógica de investimento. Isso também acho que é importante, se fosse tudo certo, acho que a beleza está mesmo nisso, nesse risco, nessa descoberta, não é? Mas quando vais um bocadinho abaixo, que haja alguém que te puxe, não é? Que te diga, não, é por aí mesmo, ou que te dê. Eu tenho muito hábito de vejo um projeto fixe, escrevo a dizer, olha, isto é mesmo fixe, porque já tive alguns projetos no início, sabe? Eu trabalhei no CENTA, em Vila Velha de Ródão, no Centro de Estudos Novas Tendências Artísticas, que foi para mim importantíssimo, foi logo quando acabei o curso, na altura até comecei também o Bons Sons, e foi muito importante para esta relação com o espaço rural, nesta relação da programação, do land art, da relação com a natureza e com o território. Foi uma escola também muito importante, e tinha um projeto que era o Espento ao Campo, que era a relação também dos designers e artesãos. E tínhamos uma coisa muito bem montada já, e de repente, passado 2 anos, desistimos porque achámos que aquilo não ia dar em nada. E passado uns meses, toda a gente, o quê? Não acredito, eu uso isso como referência para aquilo. Ou seja, de repente estávamos a ter um efeito que não estávamos a perceber. Estavam fechados ali, né? E não estávamos a perceber o alcance que estava a ter o projeto. Então acho que é muito importante nós reforçarmos isso. Estamos muito habituados a criticar e a dizer mal, e é muito importante dizer bem das coisas. Sim. Para dar a o elogio é sempre mais difícil, não é? É mais fácil a crítica. É, principalmente só falas quando queres dizer mal, não é? E eu acho que é muito importante partilharmos coisas boas. Sim. E dizer, o elogiar, o agradecer também. Acho que é essencial, e sermos mais generosos. E porque é isso, ou seja, como nós estamos cada vez menos habituados a fazer coisas, somos mais críticos. Porque o fazer, percebe-se que dá-nos uma noção de compromisso. Ou seja, ninguém faz nada aquilo que imagina, faz aquilo que consegue fazer com os outros, não é? E há sempre um diálogo e um compromisso. E a ideia de compromisso e ao mesmo tempo o espírito crítico associado a esse compromisso dá-nos pessoas muito mais responsáveis e muito mais entender muito mais a dificuldade de fazer, não é? Que não é sempre assim tão difícil, mas que dá muito trabalho. E portanto, quando vemos as redes sociais, percebemos logo que quando alguém está a reclamar sempre, é alguém que não faz coisas. Pois, só não tinha tanto tempo para reclamar, não é? Não tem, e não tem a percepção do que é se construir. Da dificuldade, claro. Do que é construir algo. Sim. Sentado no sofá parece tudo mais fácil. Tu és, obviamente, sem soldos, mas também és de Tomar, que ainda não falámos sobre isso. E fazendo esta ligação com a questão da cultura, há pouco já falámos sobre isso, sobre aquele desafio de capital ou outro nome para Tomar, mas como é que vês a cultura em Tomar? Ou como é que tens visto? Olha, eu tenho, ou seja, são várias escalas, não é? Eu acho que a cultura em Tomar também é o Bons Sons, por exemplo, não é? Portanto, claro. E também são as festividades e as dinâmicas das aldeias, também é o carnaval da Linhaceira. Tudo para mim isso é cultura, e acho que essa dinâmica até temos algumas coisas bastante interessantes. A cultura é festas de tabuleiros, que eu adoro, e participo no cortejo, e também no Bons Sons temos lá um bar, ou seja, eu vivo bastante a festas de tabuleiros, e sinto que é um projeto também de comunidade e muito importante, que agrega o município inteiro, as freguesias, sejam elas urbanas ou as rurais. Mas eu acho que falta um projeto, efetivamente. Ou seja, não há um projeto cultural ainda. Acho que começou a haver mais programação, a parte das oficinas e aquilo que está a acontecer na parte das artesanias, eu acho que é muito importante e interessante. Há mais programação, mas muito avulsa ainda. Há muito pouco orçamento e uma equipa ínfima, ou seja, sem equipa não é possível. Claro. Portanto, tem que haver aqui um investimento diferente na área cultural, efetivamente, que eu acho que o Executivo está muito consciente disso, ou seja, não acho que não é por as pessoas ignorarem, certamente é por dificuldades financeiras, mas há um potencial, ainda estão nesta nova leva turística, e com este Tomar está mais bonito, está mais cheio, tem vida de rua, coisa que não acontece aqui na região, quase mais numa cidade. Tem um património imenso, e eu sou mais exigente com Tomar do que posso ser com outra cidade aqui à volta, não é? Porque temos de repente uma história, um património edificado e imaterial. Portanto, temos de ser mais exigentes. Temos natureza fantástica. E é nosso, não é? Temos de pôr logo por aí. Claro, e temos as praias fluviais, temos os jardins, temos tudo. Está cá tudo, não é? Acho que na altura perdemos um bocado o caminho, na altura com Torres Novas, e Torres Novas, que eu lembro que era quando era novo, Torres Novas não existia, e de repente passou a ser um ponto importante da cultura nacional.
mais adormecido agora, efetivamente, naquilo que é a programação das artes formativas, noutras estão mais interessantes. Ora, de repente, não existia culturalmente, há uns anos para cá, está com uma força e com um projeto muito interessante. E eu gostaria muito que Tomar fosse mais ambicioso naquilo que é o projeto cultural. Acho que está a fazer um caminho, mas eu gostaria que ele fosse mais intenso, digamos assim. Já falei várias vezes até com a própria vereadora, ou seja, sei que estão à procura acho que acima de tudo tem que ver com questões financeiras, e depois às vezes com um entendimento local, que às vezes sinto que a voz pública de Tomar é uma voz muito conservadora, não há arrojo, parece que os jovens não querem cá pacificar, porque há um peso qualquer que me faz muita confusão. E acho que temos que contrariar isso, ou seja, tem que se criar novos projetos que as pessoas queiram fixar-se. Estamos a 1 hora quase e pouco de Lisboa, viver em Lisboa cada vez é mais difícil. Há aqui uma série de oportunidades que Tomar tem que agarrar hoje, não é? A sua relação com o Politécnico, acho que há aqui um lugar. Então parecemos aqui assim naquele limbo, não é? De ou é agora que agarramos o desafio que está aqui a surgir, ou então vamos perder mais uma vez outro comboio. E gostaria muito que não. Portanto, até temos comboio, ou seja, temos uma série. Não vale a pena estarmos a dizer o que é que Tomar tem como potencial, e acho que tem que ter essa ambição, e acredito que vai ter, e espero também poder contribuir para isso de alguma forma, como já tenho contribuído, mas acho que precisa de arrojo. Acho que Tomar precisa de arrojo. E pronto, depois há outros trunfos que eu não gosto tanto, ou seja, não me identifico, os templários, ou seja, nada contra os templários em si, acho que é um trunfo importantíssimo, mas não é uma área que me apetece trabalhar, seja, e agora vou ser cancelado com isto, estou a brincar, até porque acho que nem acredito no cancelamento, acho que ele não existe, portanto, ou seja, essa ideia de trabalhar o hoje, falta o hoje, o contemporâneo, o futuro, estamos a falar de um mundo das novas tecnologias, da inteligência artificial, e não podemos estar sempre a pensar nas feiras medievais e nessa lógica sempre de uma memória que nunca existiu, de um fake, não é? Portanto, que me faz um bocado confusão. Portanto, eu gostaria de mais arrojo, mais relação com o Politécnico, mais relação com os novos processos criativos, mais comunidade e mais conselho. Eu acho que a sua geografia ajuda, mas é um município muito cidade, e fala-se muito da cidade de Tomar e pouco do concelho, e o concelho é um trunfo até na lógica turística, para a fixação das pessoas cá durante alguns dias, para que há percursos e pluralidades, e acho que Sensolos pode ajudar muito nisso, e portanto eu acho que sinto mais otimista, porque acho que houve uns anos em que tivemos muito pior a esse nível. Mas agora não podemos olhar para o passado, temos de olhar para os pares, e temos de ter um projeto muito mais desafiante, sim. De certa forma antecipaste, começámos a falar de cultura, e a minha próxima ponto eu levava a conversa precisamente para isto, ou seja, para os desafios, para as oportunidades, e já respondeste de uma forma bastante esclarecedora. Eu para terminar, perguntava-te se há algum tema que tu achas que é importante e que nós ainda não falámos, seja da cultura, seja de Tomar, seja da tua vida também, se há alguma coisa que querias falar ainda antes de nos despedirmos. Não, acho que há sempre imensos temas, mas eu acho que nós temos que olhar para os desafios, os problemas de hoje e os problemas do passado, que ainda são de hoje, muitos deles, e perceber como é que os resolvemos, ou seja, um certo pragmatismo de este problema para resolver, então como é que nós nos juntamos para resolver? E a cultura, e o meu processo é esse, ou seja, é um pragmatismo. Se não houver solução, não há problema, não é? Portanto, o problema só existe se houver solução. E acho que é esta coisa muito resignada, muito catastrófica, muito de olhar para os problemas muito grandes e de termos às vezes outra vez vi uma crónica de uma pessoa muito importante em Portugal que dizia que os jovens têm que sair de Portugal como os afegãos estão saindo do Afeganistão. E eu achei isto pavoroso. E nós temos esta coisa mesmo na cultura muito queirosiana, de vermos sempre de fora e de ter algum descárnio, algum desdém sobre aquilo que nós somos. Eu tenho um orgulho imenso de ser português, adoro este país, adoro este lugar. E não é mas eu também sou muito crítico do próprio país, ou seja, pode haver este diálogo. Eu não preciso de ir há 500 anos para falar dos descobrimentos para me sentir orgulho de ser português, eu não preciso nada disso. Eu preciso do hoje, não é? E eu tenho orgulho do hoje, mas ao mesmo tempo queria muito que ele pudesse. Acho que temos, da mesma forma que eu falei de Tomar, o país tem um potencial enorme. Faz muita confusão como é que nós somos um país com índices de doença mental tão grandes. Sim. E de isolamento, quando temos um país
com uma escala tão segura, tão luminosa, com um clima destes, como é que nós nos conformamos com esta... Não temos um projeto de saúde mental associado à cultura? Como é que nós não temos um projeto de... Como é que nós mimetizamos as escalas urbanas nas escalas mais rurais e não nos conhecemos e somos muito aburguesados na forma como vemos a cultura, e às vezes há bibliotecas que têm um comportamento como se fossem em Gulbenkian e às vezes estão em vilas de 2.000 habitantes. Então o que é uma biblioteca? Uma biblioteca é um espaço de contar histórias. Então como é que nós desenvolvemos as pessoas nessa lógica? Então é olhar para as coisas como elas são, e a cultura é isso, olhar para a realidade e não para filtros de como deve ser. E acho que às vezes o mar tem essa lógica muito aburguesada, que a torna até provinciana às vezes nesse aspecto, e deve-se olhar mais para o que é, para hoje, não é? Qual é que são os seus trunfos de hoje, quais é que são os desafios de hoje para construir esse futuro. E acho que é mesmo isso. Ou seja, o que nós estamos a falar é sobre isto, é resolver problemas das pessoas, e o design é isso, é olhar para o problema e que solução é que ele tem, e que meta é que podemos fazer, e que estratégia é que temos para opor. E isso junta tudo. Pronto. E não sei se fugi muito à lógica, mas é um bocado. Porque eu olho para o país e tenho assim um olhar assim mais preocupado, porque tenho estado a trabalhar com 90 municípios, o que é obra, e as realidades muito duras e territórios muito deprimidos, muito desalentados. E num país que não conhece a guerra há tanto tempo, pelo menos no nosso território, infelizmente tivemos a guerra colonial, mas um país cujas fronteiras estão estáveis, com tantas coisas boas, só conseguimos ver o mal e ficamos estagnados no erro, ou seja, erramos e ficamos paralisados no erro. Sim. E não vemos o erro como um processo de transformação, como uma tempestade. Isso significa até uma cultura de risco que é importante para... Sim, de várias áreas. Mas esta lógica de estarmos a arriscar, não é? Tanto, e ter um desafio maior que nós, e nos transcendermos e de nos superarmos, e de vermos o erro como um catalisador, como uma tempestade. Uma tempestade é um lugar de oportunidades, não é? Um incêndio, os incêndios existem, não é? Os fogos existem, são processos de regeneração também da própria natureza, e os erros devem ser vistos dessa forma. Então, se tivermos uma juventude com medo de errar, muito com um skill social muito reduzido, que não sabe enviar um e-mail, que não sabe atender um telefone, que não sabe falar com um adulto, que não é? E eu vejo isso na faculdade, não é? De repente estamos muito engavetados. As associações são essenciais para isso. E as associações são a base daquilo que são as práticas culturais, e as práticas culturais são a base da democracia também, portanto, e da definição de um país. E, portanto, acho que o meu desafio é associem-se, trabalhem em conjunto, vão para a rua, vão participar nas associações dos vossos bairros ou das vossas aldeias, e esta lógica de construirmos uma cidade em conjunto, é isso. Mais lento, mas com trajeto. Luís, uma excelente forma de acabarmos. Agradecer-te por esta conversa. Tenho certeza que é tão rica que até vou eu próprio ter vontade de assistir, e espero que também tenhas gostado desta conversa. Muito, e muitos sucessos para este projeto que me está a arrancar. Ok, obrigado. Obrigado.